E aí, beleza? Começando aqui uma aula de impulso e quantidade de movimento, uma abordagem para o ensino médio. E nessa aula a gente vai abordar o teorema do impulso, o que é a quantidade de movimento e um pouco de colisões, né? Força de impacto e essas coisas. Bom, para acompanhar essa aula aqui é necessário que vocês conheçam um pouco de vetores, mas não muito, a gente não vai usar de fato vetores, mas é interessante que você conheça, que você vai ter um entendimento melhor da aula aqui. Mas não é explicitamente necessário. Eu fiz a aula de uma forma que a gente só usa uma dimensão. Então, para você que não sabe vetores, você consegue acompanhar. Mas você precisa saber de leis de Newton, tá? As 3 leis de Newton. E é interessante que vocês saibam cinemática básica também. Movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e essas coisas, né? Então vamos começar aqui. Impulso e quantidade de movimento. Vamos começar com a definição do que é quantidade de movimento, ou momento linear. Aqui na aula eu vou escrever mais momento linear, mas é porque é mais fácil de escrever. Mas quantidade de movimento é um nome até melhor, né? Porque fica mais intuitivo. O que essa grandeza, então, quantidade de movimento vai medir? O próprio nome já diz, né? Vai medir a quantidade de movimento, ou seja, de certa forma, o quanto o corpo está se movendo, né? Bom, a gente define a quantidade de movimento, que é um vetor. A gente usa a letra P para simbolizar essa quantidade, e ela é igual a massa vezes a velocidade. Ela é um vetor, assim como a velocidade, e a gente vê que ela é proporcional à massa e à velocidade da partícula, ou do corpo, né? Bom, é meio óbvio que ela vai ser proporcional à velocidade, né? Porque se é a quantidade de movimento, quanto mais velocidade você tem, mais movimento você tem, né? Mas a quantidade de movimento é proporcional à massa justamente por causa da força, né? Para você colocar um objeto em movimento, você precisa aplicar uma força. E a intensidade dessa força depende da massa. Então, por exemplo, se você quer mover uma bolinha de gude, você precisa de menos força do que para mover uma bola de boliche, por exemplo. E essa diferença existe por causa da diferença de massa. Quanto mais massa um corpo tem, mais força você vai ter que aplicar para alterar o movimento dele. Ou seja, mais movimento ele vai ter, né? Quando ele tiver uma dada velocidade, né? Se você empurrar uma, uma bolinha de gude com uma dada velocidade e uma bolinha de boliche com a mesma velocidade, você vai ter movimentos diferentes porque eles têm massas diferentes, né? Você vai precisar de uma força diferente para colocar uma determinada quantidade de movimento naquele corpo. Foi assim que Newton, então, deixou a segunda lei, né? Foi assim que ele escreveu. Mas essas duas formas, força igual a massa vezes aceleração e força igual a variação do momento, são equivalentes, é exatamente a mesma equação, tá? E aqui eu tenho uma pequena dedução para mostrar para vocês que elas são equivalentes, né? Força, a gente começa aqui pela equação muito conhecida, que é força igual a massa vezes aceleração. Daí, massa vezes aceleração. A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação no tempo, né? Daí vai ficar massa vezes a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Final do que? Inicial do que? É final é a velocidade final no instante final e a velocidade inicial no instante inicial. Tá sempre ligado esses dois aqui. Então você multiplica a massa, vai ficar massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Isso é a quantidade de movimento que a gente acabou de definir. Então massa vezes aceleração é o momento final menos o momento inicial dividido pela variação do tempo. E como a gente sabe, massa vezes aceleração é igual a força resultante. Então força resultante é igual a variação do momento em relação ao tempo. Bom, vamos falar um pouco da intuição do momento linear. O momento linear representa a inércia de um corpo, ou seja, na segunda lei, meio que está contido a primeira lei, entre aspas, né? Porque a gente viu daquela equação que a força é igual à variação do momento dividido pela variação do tempo. Ou seja, se a força resultante
é diferente de zero, então o momento do corpo tem que variar, ou seja, a sua velocidade ou a sua massa tem que variar. E do contrário, se a força resultante for nula, então o momento da partícula não vai variar no tempo, ou seja, ele vai ficar constante. E se o momento, que é um vetor, não vai mudar no tempo, então a gente tem um movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade não vai aumentar nem diminuir e nem mudar de direção, né? Ou seja, um corpo em equilíbrio tem seu momento conservado no tempo, né? Eu coloquei aqui detalhado também que um momento pode variar tanto devido a uma variação na velocidade quanto uma variação da massa do corpo, né? Aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem, por exemplo, a Lua orbitando a Terra, né? Que a gente tem uma força sendo aplicada na Lua em direção ao centro da Terra. Então a gente vai ter uma órbita circular. A velocidade, o módulo da velocidade, né, não vai alterar no tempo, mas a direção da velocidade vai alterar. E é importante que vocês lembrem que o momento é um vetor. Então, se a direção da velocidade está variando, quer dizer que a velocidade está variando, que quer dizer que o momento está variando. Ou seja, a aplicação da força, né, de atração gravitacional entre a Lua e a Terra faz o momento da Lua variar. E aqui a gente tem outro exemplo, que é um foguete, né? Que é aqui um, um esquema, né, simbolizando o que seria um foguete. Um foguete anda para frente, jogando massa para trás, né? Isso aqui seriam gases, né, que são expelidos pelo foguete na queima, né, do combustível. O que causa o movimento do foguete é uma força que é causada pela variação de massa, né? Porque o foguete começa a perder massa, ele começa a jogar o combustível dele para fora e, portanto, o momento dele vai variar, né? Porque se ele está perdendo massa, o momento dele está variando no tempo. E isso dá luz a uma força, né? Bom, vamos falar um pouco agora do teorema do impulso e a conservação do momento, né? Bom, a gente começa com a segunda lei aqui escrita em função do momento, né? A gente simplesmente vai passar a variação do tempo para o lado esquerdo aqui do lado da força e a gente vai ter variação do momento é igual a força vezes a variação do tempo. E daí a gente define essa grandeza que a gente chama de impulso, que é força vezes a variação no tempo. Isso lembra bastante a definição de trabalho, né? Que a gente tem força vezes um deslocamento, né? Aqui a gente tem força vezes vamos dizer assim, um deslocamento temporal, né? Uma variação no tempo. E por causa dessa equação aqui, da nossa definição, a gente chega ao teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação de momento do corpo. Essa equação é muito semelhante à equação da energia, né? Do teorema da energia cinética, né? Que o trabalho é sempre igual à variação da energia cinética, né? É algo muito semelhante que a gente tem aqui. Bom, se o corpo está em equilíbrio, a gente sabe que a força é nula e, portanto, o impulso é nulo. E se o impulso é nulo, né, a gente sabe pelo teorema do impulso que a variação do impulso vai ser nula também, ou seja, vai ser igual a zero. E se a variação do impulso é igual a zero, agora escrevendo em, em módulo, né, não em vetor, a variação do impulso é igual a zero, então o impulso final é igual ao impulso inicial, ou seja, o momento linear do corpo não varia. Essas duas equações são exatamente as mesmas, na verdade essas três, né? Bom, a gente tem um segundo exemplo aqui. Uma patinadora de 60 kg se move num lago congelado em equilíbrio mecânico. Isso significa que ela está se movendo em linha reta com velocidade constante, ou seja, ela está em equilíbrio mecânico. A soma das forças sobre ela é nula. Ela segura uma sacola de 10 kg. A patinadora lança a sacola na direção do seu movimento, ou seja, se ela estiver se movendo para frente, ela vai jogar a sacola para frente também, né, na direção do movimento dela, numa velocidade, numa velocidade exata para que a patinadora pare. Se ela inicialmente se movia junto com a sacola a 1 metro por segundo, com qual velocidade ela precisa lançar a sacola, né, para que isso aconteça? Para que ela, quando lança a sacola, a, a velocidade que ela tem vai a zero, ou seja, ela fica parada, né? Ela usa a sacola como uma forma de parar. Bom, isso é um problema bem simples, na verdade você só precisa usar a conservação do momento, né? Que a gente acabou de deduzir, variação do momento é igual a zero.
Então, o momento inicial é igual ao momento final, né? No momento inicial a gente tem a mulher com a sacola, né, que está pesando 60 quilos, né, que é a massa dela, mais a massa da sacola, né, isso seria a massa total, a 1 metro por segundo, porque tanto ela quanto a sacola estão se movendo a 1 metro por segundo, né, na direção positiva, vamos dizer assim, né. Depois, no final, a gente quer que ela, né, tenha a velocidade nula, então a massa dela vezes a velocidade dela, que vai ser zero, mais, né, porque é na direção positiva que você lançou a sacola, né, a massa da sacola, 10 quilos, vezes a velocidade da sacola, que é o que a gente quer saber, né. Bom, esse aqui é zero, aqui dá 70, né, 70 vezes 1 é 70 mesmo, daí fica 10 vezes a velocidade é igual a 70, divide por 10 os dois lados e a gente vai ter que a velocidade é igual a 7 metros por segundo. Exercício bem simples, mas só para a gente ter uma ideia de mais ou menos como é que se usa isso, né? E é um exercício até engraçado, né? Imagine você estar ali patinando e você joga alguma coisa para fazer você parar, né? Bom, é algo até razoável, porque se você estiver num lago e quiser parar e não tiver onde se apoiar, né, um lago congelado, né, uma patinadora do gelo, você não vai ter como, né, parar, porque você não vai ter onde encostar, não vai ter uma parede para você parar nem nada. Então isso é uma forma de fazer, né, mas seria uma velocidade bem grande, né, 7 metros por segundo, isso equivale a mais ou menos uns 20 quilômetros por hora, não é tanto, né? Não é tanto assim, talvez dê para fazer, né? Mas agora você precisa ter uma sacola de 10 quilos, né? Uma coisa meio difícil de achar. Um detalhe aqui. A princípio a gente considerou que era um corpo só, né? A moça e a sacola eram um corpo só, porque elas estavam se movendo à mesma velocidade. Mas depois a gente considerou dois corpos diferentes, mas aqui a gente tem um detalhe, isso aqui é o momento final. Mas o que a gente deduziu lá era o momento final de um corpo. Aqui a gente tem dois corpos diferentes. A gente pode fazer isso de usar a conservação de momento quando há mais de um corpo, né? A gente pode fazer essa soma de todos os momentos e falar que ele se conserva. Isso acontece mesmo? E acontece sim. Existe uma demonstração que é mais geral do que a que eu mostrei para vocês e ela mostra que a variação de momento total é sempre nula se os corpos estão em equilíbrio, ou seja, se há um equilíbrio mecânico, as forças externas são nulas, né? Mas só pela intuição a gente já consegue deduzir, a gente não precisa fazer nenhuma matemática não. Pensa comigo que quando a mulher lança a sacola, ela está exercendo uma força sobre a sacola, né? Para ela ganhar velocidade e ser lançada, né? Agora, quando a mulher exerce uma força sobre a sacola, pela terceira lei de Newton, a sacola exerce uma força igual sobre a mulher, né? Que é justamente o que faz a mulher parar, né? Se a sacola não exercesse nenhuma força sobre a mulher não ia parar, ela ia continuar se movendo com a mesma velocidade, né? E, bom, é essa força que faz a mulher parar. Mas pela terceira lei de Newton, a gente sabe que essas duas forças são iguais. Então, se a gente somar essas duas forças, elas vão se anular, né? Ou seja, se já não tinha forças externas atrapalhando, né? Porque a gente está em equilíbrio mecânico, agora as forças internas, né? A força que a mulher usa para mover a sacola e a força que a sacola faz a mulher por causa da ação dela, se cancelam, né? Então são forças que se cancelam. Então mesmo a força, mesmo as forças entre as partículas, né, entre os corpos, vão dar uma soma igual a zero, né? Então a gente ainda vai ter uma força total igual a zero e, portanto, o impulso é igual a zero e, portanto, a variação do momento é nula, o que significa que o momento se conserva. Bom, agora é importante lembrar, a gente não estava falando do valor exato da aceleração e, por consequência, nem da força. Eu estava usando o valor da aceleração média, vou até voltar lá. Isso aqui, variação de velocidade dividido pela variação do tempo, isso daqui não é a aceleração, é a aceleração média, tá bom? Eu não consigo fazer para vocês a dedução mais correta, que seria usando
esse valor para aceleração, que é uma derivada, né? Que é uma taxa de variação instantânea, né? Não vou entrar nisso agora, né? Não vou entrar nisso agora, mas é uma forma um pouco mais elegante de escrever a aceleração, mas a ideia é basicamente a mesma, tá bom? Numa situação real, a força de interação geralmente ela não é constante, ou seja, ela pode variar de um jeito muito louco aqui. Por exemplo, a gente tem num gráfico aqui um exemplo, né? Que não sei se isso daqui é de um experimento real, mas eu acho que não, talvez seja só um exemplo mesmo. Né? A gente tem uma curva aqui que é bem louca, né? Ela não é constante, ela não fica paradinha no tempo, né? A gente percebe que aqui é um gráfico de força em função do tempo, né? Isso aqui é uma força numa colisão, né? Então a gente tem uma colisão, né? Você vê que a força não necessariamente ela vai ser constante, né? Bom, e se você fizer a dedução mais correta, vamos dizer assim, usando esse valor para aceleração e fazer os cálculos corretos, você vai deduzir que o impulso é a área embaixo de um gráfico de força por tempo, né? Na verdade, o que a gente fez na nossa dedução usando a força média foi calcular essa mesma área, ou seja, a gente não está errado, né? O valor do impulso que a gente calculou está certo, é exatamente o mesmo, mas a gente está calculando de uma forma mais simples, vamos dizer assim. Em vez de você calcular aqui a área dessa curva, né? A área embaixo dessa curva, que é uma figura complicada, a gente cria um retângulo aqui, né? Que vai ser um retângulo com altura igual ao valor da força média e com base igual à variação do tempo, né? Tempo final menos tempo inicial. Então a gente vai criar, então a gente cria um gráfico, né? De um retângulo que tem a área exatamente igual ao gráfico real, né? Vamos dizer assim, ao valor da força real. Então a força média ela não é a força real, mas ela ainda assim é útil para a gente porque ela nos dá o valor certo do impulso. Justamente por causa que a gente pode transformar essa área aqui complicada numa área retangular, né? Uma área que é fácil de calcular. Né? O impulso a gente pode dizer que ele não depende exatamente dos valores da força, né? Os valores que a força admite em cada instante de tempo, mas sim da média desses valores, né? Então a gente tem uma força média aqui. E na verdade, muitas vezes o mais relevante para a gente é a variação do momento. Então a gente não precisa saber exatamente o valor da força, a gente só quer saber como é que o momento variou. E para isso a gente só precisa descobrir o impulso. E pelo teorema do impulso a gente acha a variação do momento, que vai nos dizer informações sobre como a velocidade do corpo está variando numa determinada colisão, por exemplo. Bom, existe uma diferença entre força e impulso. No cotidiano a gente costuma usar força e impulso como sinônimos, né? Mas não é exatamente a mesma coisa, né? A diferença principal é que uma força representa uma variação temporal do momento, enquanto que o impulso representa uma variação atemporal do momento. Bom, como assim, né? Falei grego, né? Bom, pelo teorema do impulso, a gente sabe que o impulso é igual à variação do momento. E a força média, né, como a gente deduziu, é igual à variação do momento dividido pela variação no tempo. Bom, olhando aqui e lembrando da definição de impulso, que é força vezes um intervalo de tempo, força média vezes o intervalo de tempo, a gente vê que para um mesmo... Vamos voltar lá. A gente vê por aqui, por essa equação, que para um mesmo valor do impulso, ou seja, para um impulso fixo, a gente pode ter uma força média grande e um intervalo de tempo pequeno, ou a gente pode ter um intervalo de tempo grande e uma força média pequena. Ou seja, para o impulso, não importa necessariamente quanto tempo passou ou qual a intensidade da força que foi aplicada, só importa o produto dessas duas coisas, né? Então a gente consegue meio que se livrar do tempo ali. A gente tem que o impulso só vai depender da variação do momento. Não importa se aquela variação do momento levou 10 anos para acontecer com uma força muito fraca, ou se essa variação do momento levou milissegundos com uma força extremamente intensa. Ou seja, para o impulso, só importa o quanto o momento variou. Não importa quanto tempo isso levou. Agora, para a força, a gente vê que não é exatamente assim, né? Ela depende aqui explicitamente do tempo, né? Para o mesmo valor de impulso, ou seja, para uma mesma variação de momento,
a força vai mudar bastante conforme você for mudando aqui a variação no tempo. Quanto mais tempo levar para você variar um momento de uma partícula, menor vai ser a força que você vai ter que aplicar. E o contrário também é verdade. Para variar um momento de uma determinada quantidade, se você quiser fazer isso rápido, você vai precisar aplicar uma força maior. Então é basicamente essa diferença. É bem sutil, mas ela existe, né? Um exemplo, para não deixar isso muito abstrato, é você soltar um ovo de uma altura fixada, né? Então a gente pega um ovo e joga ele e deixa ele cair, por exemplo, no chão e depois deixa ele cair numa almofada. Bom, no chão a gente solta de uma altura determinada que ele vai cair e vai quebrar, né? E a gente pode soltar um ovo da mesma altura de uma forma que ele vai cair e quando ele bater na almofada ele não vai quebrar, né? Então, qual a diferença, né, de uma situação e outra, né? Se a gente sabe que, inicialmente, como ele está caindo da mesma altura, pela cinemática a gente sabe que ele vai ter exatamente a mesma velocidade quando ele atingir o obstáculo, seja o chão ou seja uma almofada, e ele vai ficar parado depois. Então, a variação de momento é a mesma, né? Porque a massa dele não vai mudar, e a variação de momento é final menos inicial, sendo que o final é zero, né? Então, qual a diferença entre essas duas situações? A diferença é a força, porque a gente vê aqui que o impulso vai ser o mesmo para as duas situações, porque a variação de momento foi exatamente a mesma. Agora a força vai ser diferente, porque o que faz algo quebrar, né, o que pode causar uma ruptura no material, é justamente a força. E a diferença nos impactos ali está na elasticidade dos materiais, né? O chão é um material muito rígido, né? Então, quando ele cai, a força de impacto é maior do que quando ele cai na almofada, né? A almofada é um material mais elástico, né? Ele amortece mais a queda, né? Então, a força vai depender de qual material a gente está falando, né? A gente vê mais uma característica do impulso aí, né? Ele não vai depender do material dos materiais que estão se chocando, né? Isso vai depender da cinemática mesmo, como, né, o que aconteceu com a massa e com a velocidade do corpo que bateu. É basicamente isso que o impulso mede, enquanto a força vai incluir em que material esse corpo bateu, né? Bom, e nessas duas situações, do ovo caindo no chão e caindo na almofada, a gente sabe que o impulso vai ser o mesmo, né? Porque a gente tem a mesma variação de momento. Mas se a gente sabe que a força não é a mesma, então a gente vai deduzir também que o intervalo de tempo não é o mesmo. Porque se a força varia e o impulso é o mesmo para os dois casos, então o tempo tem que variar de uma forma a compensar a variação na força, né? Então, então nesses dois impactos diferentes, a gente vai ter tanto uma força diferente quanto um tempo de interação diferente, né? Você pode imaginar que na almofada, né, ele vai cair e ele vai ser desacelerado aos poucos, né? O, a almofada vai meio que absorver o impacto, então a interação entre eles vai ser maior. Agora, quando o ovo cai no chão, ele só vai bater rapidinho e vai quebrar, né? É isso que vai acontecer. Colisões. Aqui que é útil utilizar o teorema do impulso, utilizar a conservação do momento. É nessa parte da física que a gente mais usa teorema do impulso e conservação do momento, né? Como alguns exemplos de colisões, eu tenho aqui um cara dando um soco no outro, né? Um carro batendo no outro, né? Umas coisas que a gente já considera como uma colisão, mas tem outras coisas um pouco mais estranhas, né? Por exemplo, o efeito Compton, que é basicamente assim, o cara jogou um raio-x num determinado material e ele viu que saiu do outro lado, né? Ele detectou uma outra onda, ou seja, que era de uma outra frequência, não era necessariamente a frequência do raio-x que ele mandou, né, com um determinado ângulo aqui, né? Ou seja, o raio-x foi espalhado, né, e foi alterada a energia dessa onda, né? E ele resolveu esse problema, né, achando a relação entre esse ângulo, a energia dessa onda luminosa, né, usando colisões, usando conservação de momento. Então, né, até hoje na física de partículas ainda é usado muito a conservação do momento para determinar colisões interatômicas. Então, assim, é que é uma coisa muito louca, né? Você vê uma onda de luz bater num elétron e se comporta como se fosse duas bolinhas de bilhar, entendeu?
É uma coisa muito louca, né? Não é bem isso que eu tô falando, mas você tá entendendo que é um negócio muito interessante, porque ele vai desde uma escala macroscópica até uma escala aqui muito minúscula, né? Numa colisão, a força resultante é basicamente as forças externas, por exemplo, a atração da gravidade, forças elétricas, né? Geralmente forças que agem à distância, e as forças de colisões, que eu chamei aqui de FCO, né? Que seriam as forças entre os corpos, né? As forças de colisão, quando dois corpos se batem, né? Porém, tem um detalhe: o intervalo de tempo de uma colisão é geralmente muito pequeno, e a força de colisão é geralmente muito mais intensa e importante para o movimento da partícula nesse intervalo. O que isso significa? Por exemplo, se eu jogo uma bola em direção à parede, no momento ali, antes dela tocar na parede, não importa muito o peso dela, entendeu? Vai importar mais a força de colisão entre ela e a parede. Então a gente pode ignorar as forças externas. Então a gente pode ignorar as forças externas e utilizar simplesmente as forças de colisão como sendo nossa força média. Bom, então em colisões a gente vai ter o teorema do impulso como sendo no mesmo corpo, a gente vai ter a variação do momento é igual ao impulso, que vai ser, né, a força média, mas no caso a força média é igual à força de colisão, vezes a variação no tempo. E daqui a gente pode ter uma estimativa da força de colisão, que vai ser a variação do momento dividido pela variação no tempo. E para vários corpos, o momento total vai ser nulo, né? Pelo mesmo motivo que eu já disse para vocês, né? As forças de colisão vão entre si se anular e a força resultante vai ser nula, ou seja, não vai ter impulso, e a variação do momento vai ser nula, ou seja, o momento vai se conservar. Bom, agora vamos fazer um estudo rápido aqui da relação do intervalo de tempo com a deformação de um corpo numa colisão. Bom, vamos supor aqui um caso que a gente tem um carro se movendo com uma velocidade v, né? Ele tem um comprimento L e ele vai se chocar com algum objeto e vai se deformar de um ΔX, né? Você pode imaginar um corpo batendo numa parede, você pode imaginar um carro batendo numa parede e se deformando de um determinado comprimento, né? Ele tinha um comprimento L e daí ele vai ter um L menos um ΔX, que ΔX vai ser a deformação desse corpo. Vamos considerar a direção que o carro está se movendo como a direção positiva, né? A direção do eixo X. E vamos fazer uma suposição. Como a força média é um valor constante durante o intervalo de tempo, vamos supor que a força de colisão também é. Ou seja, a gente vai usar, vamos dizer assim, uma força de colisão média, né? Eu não escrevi assim, eu só escrevi força de colisão, mas o que a gente está fazendo é estimar uma força de colisão média, né? E a gente vai usar isso para estimar um valor para um intervalo de tempo, sem necessariamente precisar medir, né? Porque é uma coisa mais difícil de medir o intervalo de tempo, e às vezes pode ser mais fácil medir só a deformação, né, do objeto. Bom, então a força de colisão pela segunda lei de Newton vai ser a massa vezes a aceleração média. Isso porque a força de colisão é igual à força média, né? Bom, da cinemática a gente conhece essa equação aqui, que é a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração média vezes o ΔX. No caso, a gente está considerando o que aqui? Que durante essa deformação aqui a gente vai ter uma aceleração constante, ou seja, um mRUV, né? E, por exemplo, imagine essa partícula aqui na ponta do carro, ela vai se deformar até um ΔX aqui, e nesse caminho que ela vai fazer, né, vai ser aplicado nela a força de colisão. A força de colisão vai fazer essa partícula se mover esse ΔX, entendeu? Então a gente vai ter uma aceleração média dada pela equação de Torricelli. A gente vai usar o caso específico em que o objeto bate e fica parado, então a velocidade final vai ser zero, e a gente tira daqui que a aceleração média é menos velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes a deformação. Bom, quando a gente quiser um módulo, a gente vai usar essa equação aqui, v ao quadrado sobre 2d, onde d é menos ΔX. Isso aqui é só para assumir com o sinal de menos, porque às vezes não é muito relevante você ficar pensando nesse sinal de menos. Esse sinal de menos só quer dizer que a aceleração está no sentido oposto ao sentido do x aqui, ou seja, ela está apontando para lá, né? Oposta à velocidade aqui. O que é meio óbvio, né? Então,
às vezes a gente só quer pensar no módulo, então a gente usa essa equação aqui. E D é simplesmente a deformação, só que sem pensar no sinal, entendeu? Bom, a gente sabe que a força de colisão é ΔP sobre ΔT, então ΔT vai ser a variação do momento dividido pela força de colisão. A variação do momento vai ser zero, né, que é o momento final, menos o momento inicial, né, aqui dividido pela aceleração, pela massa vezes a aceleração média, né, que é a força de colisão. A aceleração média está aqui, esse sinal de menos vem daqui, né, daí o m vem da massa da força de colisão, o vi ao quadrado vem da aceleração média aqui, o 2ΔX estava embaixo, eu passei para cima, e, bom, cancelando aqui, né, o menos com menos vai ficar mais, o mvi vai cancelar aqui, o m vai sumir, o quadrado vai sumir, e a gente vai ter uma equação para estimar o tempo de interação, que é 2 vezes a deformação dividido pela velocidade inicial. E a gente pode estimar a força também. Vai ser a massa vezes a aceleração média, que é a aceleração média a gente já deduziu, vai ser massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a deformação. Aqui a gente está usando o módulo, né? Mas a gente sabe que essa força seria negativa porque ela está apontando oposta ao movimento do corpo, né? Oposta ao movimento do corpo. Bom, para o caso mais geral em que a velocidade final não é zero, a dedução é a mesma, vocês conseguem fazer, tá? Vocês podem fazer lá, é a mesma ideia, é só vocês usarem essa equação, só que usarem o VF normal, ou seja, não necessariamente zero, a gente vai ter aqui VF ao quadrado menos VI ao quadrado, né? E usa essa equação, você vai fazendo, seguindo aqui a mesma ideia, e você vai chegar nessa equação aqui para a estimativa do tempo, que é MVF menos MVI, enfim, essa equação aqui. E essa equação é muito interessante, porque na verdade isso aqui, ó, MVF menos MVI, é a variação do momento linear da partícula. Isso aqui embaixo é a variação da energia cinética da partícula, olha só. É, né, a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é a energia cinética da partícula. Então a gente tem a variação de momento dividido pela variação da energia cinética. Bom, a gente sabe que a variação do momento é o impulso e a variação da energia cinética é o trabalho. Então a gente tem aqui uma equação bem simples e muito interessante, né? A estimativa do tempo vai ser a razão entre o impulso e o trabalho multiplicado pela deformação, né? Seria o impulso que o corpo sofre na colisão e o trabalho, né, seria a variação da energia cinética, ou seja, o quanto é o trabalho da força de colisão, né? É basicamente a perda de energia cinética do corpo quando ele colide, né? E a gente pode escrever também dessa forma que está aqui embaixo, que é a variação de momento dividido pela variação de energia cinética vezes o ΔX, né? Então eu escrevi essas três formas, mas elas são exatamente a mesma coisa, tá bom? Bom, para a estimativa da força, o valor fica isso aqui, mv ao quadrado sobre 2, menos, né, inicial menos final, quer dizer, final menos inicial, dividido pela deformação. E isso aqui, a variação da energia cinética, é o trabalho. A gente pode escrever assim ou assim, né? Muito interessante essas fórmulas, eu acho elas bem bonitinhas, bem simétricas, né? Muito, muito legal, né? Aqui a gente tem uma estimativa do tempo, que é a razão do impulso com o trabalho, né? Quem imaginaria isso, né? O impulso com o trabalho, olha só, que coisa louca, né? Bom, aqui para finalizar, agora a gente tem dois exemplos. O exemplo 3 é: uma bola de futebol é jogada com uma determinada velocidade na direção de uma balança especial. Essa balança especial mede a força média aplicada sobre ela no impacto. Bom, como que a balança faz isso, a gente não precisa saber, né? Bom, vocês sabem que balanças, elas medem força, né? Quando você sobe em cima de uma balança, por exemplo, uma balança digital, ela vai medir a força, peso que você está exercendo sobre ela, né? De uma forma indireta, e vai converter isso em quilogramas e dá para você o valor, para você saber a sua massa. Mas uma balança é basicamente um medidor de força, né? Bom, a gente não sabe exatamente como ela faz isso, mas vamos supor que, sei lá, ela grava todos os valores da força durante o impacto, soma tudo e faz uma média, basicamente isso, né? Então ela faz uma média da força de colisão. Bom, usando uma câmera foi possível ver que a bola se deformou 1/4 do valor do seu diâmetro, sendo que seu diâmetro é igual a 22 centímetros.
Se a força medida pela balança for igual a 200 newtons, quanta energia cinética a bola perdeu no impacto, né? Então, para fazer isso é muito simples, a gente só usa aquela equação que a gente deduziu, força de colisão, a variação da energia cinética dividido pela deformação, né? A gente sabe que ela se deformou um quarto do diâmetro dela, né? E o diâmetro dela é 22 centímetros, ou seja, 0,22 metros. Um quarto de 0,22 metros dá 0,055 metros, que são 5,5 centímetros. A força, 200, vezes a deformação, ΔX, isso dá 11 joules, ou seja, a bola perdeu 11 joules nessa colisão, né? Agora a gente tem um exemplo final aqui. Dois carros colidem com paredes diferentes, ambos com a mesma velocidade. No fim da colisão, os carros permanecem na parede, ou seja, a gente tem um carro, né, como se fosse um teste de colisão, né? Eles fazem muito isso na indústria automobilística para ver se o carro é seguro, se ele é resistente, se ele é bom, né? Você colide o carro contra uma parede para ver como ele se comporta, né? Então a gente tem dois carros diferentes, né, feitos de formas diferentes, com estruturas diferentes, colidindo contra duas paredes diferentes. Beleza. Suponha que os carros são feitos de materiais diferentes. Beleza. Qual a razão entre as forças da colisão em módulo e em função das massas e do tempo da colisão de cada um? Beleza, então você vai querer comparar quanto a força de colisão em um é maior do que a da outra, né? A força média de colisão seria, né? Se o carro 1, e aqui tem um exemplo numérico, né? Se o carro 1 tem massa duas vezes maior que o carro 2 e se deforma 3 vezes mais, a força em 1 será maior ou menor que a força em 2? Quão maior? Beleza, é bem simples esse exemplo também. A gente só faz força 1 dividido por força 2, né? A gente faz uma razão, né? Por aquela equação que a gente deduziu lá atrás. É essa aqui mesmo, né? Por essa equação aqui, e a gente sabendo que os dois carros colidem com a mesma velocidade e os dois carros permanecem na parede, ou seja, eles ficam parados depois que eles colidem, né? A gente vê aqui, a gente pode usar essa equação, né? Então a força 1 dividido pela força 2 vai ser m1 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a deformação de 1. Daí tudo isso dividido pela massa do 2 vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a deformação do carro 2. A gente resolve essa fração aqui, as velocidades vão se cancelar, o 2 vai se cancelar, e a gente vai ter que a razão das forças é a razão das massas dividido por a deformação de 2 dividido pela deformação de 1. Ou seja, aqui está invertido, né? A gente tem F1 sobre F2 aqui e aqui a gente tem D2 sobre D1, né? Tá meio que invertido. Bom, mas ele quer não em relação à deformação, mas em relação ao tempo de colisão. Então, a gente sabe pela outra equação que o tempo de colisão é duas vezes a deformação dividida pela velocidade. A gente faz a razão, as velocidades cancelam, o 2 cancela. Então, a variação, a razão dos tempos é igual à razão das deformações, né? Então, a gente só substitui aqui e a razão das forças vai ser a razão das massas vezes a razão dos tempos invertido, né? Então, beleza. Agora a gente faz o exemplo numérico. Ele diz que a massa do carro 1 é duas vezes a massa do carro 2 e a deformação do carro 1 é 3 vezes a deformação do carro 2. Então a razão das forças vai ser duas vezes a massa do segundo dividido pela massa do segundo. Né? A gente só está substituindo aqui nessa equação aqui, ó, das deformações. E, né, substitui D1 por 3D2, né? Aqui a M1 a gente substitui por 2M2. As massas cancelam, as deformações cancelam e fica 2 terços. E 2 terços é menor do que 1, né? É 0,666, né? Isso quer dizer que a força 1 é igual a 2 terços da força 2, ou seja, a força 1 é menor que a força 2 e ela é 0,666 vezes menor, né? Ou seja, a força 2 é 3 meios da força 1, ou seja, é 50% maior, né? Vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. A aula foi essa e bye bye.